إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد, caros irmãos e estimadas irmãs, muitas das vezes nós traduzimos o termo Islam como paz, mas quando procuramos a sua essência, é verdade que tem certa relação com o termo salam, que significa paz, mas o verdadeiro significado é al-istislam. Al-islam, huwa al-istislam, que é submissão total a Allah subhanahu wa ta'ala. Quer agrade a si ou não, seja fácil ou difícil, a nossa tarefa é só de submeter-se a Allah subhanahu wa ta'ala. E é por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, quando descreve os verdadeiros crentes, diz: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. Os verdadeiros crentes são somente aqueles que, quando são chamados a obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, a obedecer seu Rasul alayhi salatu wassalam, o que fazem? Sami'na wa ata'na. Dizem: Sami'na, nós escutamos. Isto é halal, já escutamos. Isso é haram, já escutamos. E depois, wa ata'na, e estamos prontos para obedecer. É exatamente isso que Allah subhanahu wa ta'ala deseja de cada um. Isso que significa Abdullah, servo, escravo. Escravo, conhecem o termo quando diz que este é escravo. O que significa? Que ele não dá nenhum passo sem a permissão do patrão. O mesmo sucede com cada um de nós cá. Somos servos de Allah subhanahu wa ta'ala. O que Allah decretou como halal é halal. O que Allah decretou como haram é haram. O que Allah decretou como detestável é detestável. E cabe a cada um de nós apenas submeter-se ao decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. E deve ser uma submissão imparcial. Imparcial. Às vezes é difícil. Acordar para o al-fajr é difícil. Mas nós temos um compromisso com Allah subhanahu wa ta'ala. Às vezes, aquele seu pai idoso que depende de si e ainda quer levantar a voz, é difícil ficar calado. Mas você tem um compromisso com Allah subhanahu wa ta'ala. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. Não posso nem sequer dizer uf, porque eu tenho um compromisso com Allah subhanahu wa ta'ala. É por isso que Allah diz: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Ó vós que credes, vocês que dizem أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ادخلوا في السلم كافة. Entrai completamente no Islam. Al-Islam, submeter-se totalmente a Allah subhanahu wa ta'ala, kafatan, de forma integral. Não pode suceder que não,
isso para mim é difícil, então não me diz respeito. Eu apenas vou fazer aquilo que eu consigo. O que é difícil não é comigo. Só aquilo que me agrada. Você, como gosta da sua mãe, então pode obedecer a ela. Mas seu pai deixa de lado, vice-versa. Você não está a submeter-se a Allah subhanahu wa ta'ala. Está a submeter-se ao seu desejo. Al-Fajr para mim é difícil. Isha é fácil. E até gosto, porque encontro meus amigos no masjid, batemos papo, comemos isso e comemos aquilo. Então, você na hora de Isha sempre está ativo. Mas a hora do Al-Fajr está na cama. Então, não é submissão total a Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kafa. Ó vós que credes, entrai completamente no Islã, seguir de forma firme. O que é fácil, o que é difícil, veio de Allah subhanahu wa ta'ala. Eu estou com o pé firme. Não podemos ser como aqueles judeus, cristãos, que Allah subhanahu wa ta'ala descreveu no Corão. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. Acaso credes em uma parte do livro e na outra não? O que significa que, olha, isto para nós é conveniente, então bem-vindo. A outra parte não é conveniente, então vamos deixar para trás. Acreditavam que tudo vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas olha, o que convém é isso. Essa outra parte não convém. Vamos ser olhados como extremistas. Vamos ser olhados como fanáticos. Então é melhor nós deixarmos de lado. E aconteceu isso no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando dois judeus cometeram adultério, que Allah protege todos nós. Foram até o Nabi alaihi salatu wassalam na busca de uma sentença. Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse para eles: não é verdade que a vossa religião ordena o apedrejamento aqueles que são casados e mesmo assim cometem adultério? Eles disseram: não, isso não é verdade. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: tá bom, tragam o vosso livro, o Taurá. O rabino, que é superior na religião judaica, trouxe o Taurá, apresentou ao Nabi sallallahu alaihi wasallam e colocou a sua mão desta forma. Quer dizer, ocultando, escondendo aquela parte onde constava o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. Aquilo que vos convém, então nós estamos prontos. Nós somos seguidores do Nabi alayhi salatu wassalam. Aquilo que não nos convém, então deixamos para trás. São qualidades de judeus, de cristãos. E ainda diz Allah subhanahu wa ta'ala, dialogando com o Nabi sallallahu alayhi wa sallam: Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ó Muhammad, será que tu deparaste com aquele que tomou como Deus a sua paixão, o seu desejo, o seu capricho? Vejamos: Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ó Muhammad alayhi salatu wassalam, será que deparaste, viste aquele que tomou seu desejo, seu capricho como Deus? O que significa? Que nós fomos ordenados a obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, a submeter-se a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas existem pessoas que submeteram-se aos seus desejos, aos seus caprichos. Sua religião é aquilo que ele deseja.
sua religião é aquilo que ele deseja. E incorpora-se também neste grupo aqueles que praticam apenas o que lhes convém. Isto é fácil, isto me convém, vai de acordo com o meu desejo, então vou praticar. Na verdade, você não está a obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, não está a submeter-se a Allah subhanahu wa ta'ala, mas sim ao seu capricho. رأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. Será que tu, Muhammad, serás o guardião dele no dia do juízo final? Este homem, no dia do juízo final, como apresentará a sua face diante de Allah subhanahu wa ta'ala? Então, caros irmãos, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Uma vez que vem o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, nenhum de nós tem opção, nenhum de nós tem alternativa. Allah decretou desta forma, então nós temos que praticar desta forma. Allah proibiu isso, nós temos que nos abster disso, porque Allah subhanahu wa ta'ala assim decretou. Isso que significa Islã. Submeter-se totalmente a Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala, vocês bem sabem que o Corão, os capítulos, os versículos do Corão, podemos dividir em duas partes. E Allah falou disso no Corão: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات. Existem versículos claros, totalmente claros, que não é possível haver divergência na interpretação. Mas existem aqueles versículos que são ambíguos, que é possível haver duas interpretações, uma negativa e outra positiva. Então Allah, quando fala dos crentes, diz que os verdadeiros crentes são aqueles que interpretam de forma positiva, porque esses ambíguos têm do outro lado claros que sanam a dúvida. Então Allah diz que os verdadeiros crentes são aqueles que apegam-se àquilo que é claro. Está claro. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ. Quanto àqueles que têm doença no coração, gostam de praticar com aquilo que é duvidoso, que contraria os versículos claros. Por que eles agem dessa forma? Porque esta dúvida suporta seus caprichos. Essa dúvida suporta seus caprichos. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam também disse no hadith que o que mais eu temo para a minha nação são aqueles sábios que interpretam o Corão segundo seus desejos, segundo seus caprichos. Hoje nós vemos, todos dizem que são muçulmanos, todos dizem que são muçulmanos. Nós vamos para ismaelitas, dizem que são muçulmanos. Nós vamos para xias, dizem que são muçulmanos. Nós vamos para Ahmadiyya, Qadian, dizem que são muçulmanos. Então nós perguntamos a nós próprios: como é possível? Todos eles dizem Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nós temos um único Corão, temos um único profeta, Muhammad alayhi salatu wassalam. Então como é possível haver toda esta divergência? De onde surgiu esta toda divergência? Surgiu desta doença, que pegamos aquilo que é duvidoso, interpretamos os versículos do Corão, as palavras do Nabi alayhi salatu wassalam, segundo
o nosso capricho, o nosso desejo. E é por isso que os nossos sábios sempre repetem que nós temos que perceber o Corão da forma como os companheiros do Nabi alayhi salatu wassalam perceberam. Porque eles que estavam junto com o Nabi alayhi salatu wassalam. Temos que perceber o Corão e acompanhar com a vida do Nabi alayhi salatu wassalam. Como é que o Nabi sallallahu alayhi wasallam praticou com este versículo, com este capítulo do Corão? É aqui onde reside a diferença. Todos esses outros grupos apegaram-se àquilo que lhes convém. Podem dizer Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, mas no fim tem muitos problemas. E Allah subhanahu wa ta'ala descreveu para nós, às vezes nós ficamos admirados, a pessoa quando não tem um longo alcance, qual é o motivo de Allah falar tanto dos judeus no Corão? Por quê? Judeus, Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel. Por quê? Bani Israel foi um povo que Allah favoreceu, facilitou, salvou-lhes da tirania do Firaun, mostrou para eles milagres. Aquele mar todo abriu-se, milagres da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E mesmo assim fizeram coisas estranhas que é difícil de perceber. Allah, quando fala de Bani Israel, dos sábios de Bani Israel, diz: "Fawailul lilladhina yaktubuna al-kitaba bi-aydihim." Aqueles rabinos, aqueles superiores judeus, o que faziam? Allah diz: escreviam com suas próprias mãos. "Fawailul lilladhina yaktubuna al-kitaba bi-aydihim." Com suas próprias mãos. Que Allah disse isso, Allah disse aquilo, disse isso. ثم يقولون هذا من عند الله. Depois saíam para o público, para o povo, diz que olha, são palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Coisa que ele escreveu e que agrada seus caprichos, que agrada o capricho do público. E você, quando fala o que o público quer ouvir, o que acontece? Você torna-se amado. Mashallah, aquele sheikh conhece a sociedade, aquele sheikh, mashallah, não fala coisas à toa, ele está abalizado. Então Allah diz que esses judeus também agiam dessa forma. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Que olha, isto veio da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Coisa que ele escreveu com a mão dele, segundo os seus desejos e caprichos. Agora diz: ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Que olha, isto veio da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E por quê? لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Por que eles agiam desta forma? لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Para ganhar bens mundanos em troca. Tudo era dinheiro. Mentir em nome de Allah subhanahu wa ta'ala para ganhar dinheiro. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Preço vil. Allah, quando descreve ثَمَنًا قَلِيلًا, pouco dinheiro, bens mundanos, poucos bens mundanos. Eles mentiam em nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, caros irmãos e estimadas irmãs, nós precisamos de nos inspirar naqueles sinceros que nos antecederam. O Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quando foi enviado, encontrou aqueles homens com comportamento pior de animais, ou não? Enterravam suas filhas vivas, a injustiça prevalecia. Depois mudaram 180 graus. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, aquele que ontem enterrou sua própria filha viva, hoje tornou-se o segundo khalifa do Islã. Segundo khalifa do Islã, tão sincero, tão justo, que dizia que se um camelo tropeçar no Iraque, então eu temo que Allah subhanahu wa ta'ala questione-me no dia do juízo final: "Oh Umar, por que você não arranjou as estradas? Se um camelo tropeçar no Iraque,
Medina, Iraque, a distância. Mas porque sou Khalifa, sou responsável. Se um camelo tropeçar no Iraque, então eu tenho receio de Allah subhanahu wa ta'ala, no dia do juízo final, perguntar-me: Umar, por que você não arranjou as estradas? Está a falar de camelo, de um animal. O que Umar era e o que Umar tornou-se por Allah subhanahu wa ta'ala. E são inúmeros exemplos que podemos dar. Companheiros do Nabi alayhi salatu wassalam. Portanto, tem um dua do Nabi alayhi salatu wassalam que é muito importante que façamos. Porque às vezes você acha que está a fazer boa coisa enquanto não está a fazer boa coisa. Ou não? Não está. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala também descreveu este grupo no Coran: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Allah diz para o Nabi sallallahu alaihi wasallam: quer que eu te diga quem são os mais perdedores? Aqueles que praticavam com ações, achavam que estavam a fazer boa coisa, mas estavam a comprar o inferno com essas ações. Então, tem um dua do Nabi alayhi salatu wassalam que é muito importante: Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. É um dua muito importante. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Volto a repetir: Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. O que significa? Allahumma arina al-haqqa haqqan. Wallah, faça que eu olhe para a verdade como verdade. Não estar emocionado ou distraído. Faça que eu olhe para a verdade como a verdade. Aquilo que é haqq, eu olho como haqq. E depois, warzuqna ittiba'a, conceda-me força de seguir este haqq. Porque existem muitos que olham para o haqq como haqq, ele sabe que é haqq, mas não consegue praticar. Então, Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Wallah, mostra-me a verdade e faça com que eu olhe para ela como verdade. Warzuqna ittiba'a, e conceda-me força de praticar. Porque outros olham para haqq como falsidade. Acontece ou não? Irmão, é haqq, está aqui, é haqq. Ele olha para aquilo como falsidade. Wa arina al-batila batilan. E faça com que eu olhe para a falsidade como falsidade. Porque existem muitos que olham para a falsidade como verdade. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba, e conceda-me a força de abster-se. Porque existem muitos que conhecem o batil. Eles olham para o batil como batil. Entretanto, não têm força de abster-se. Praticam, estão envolvidos, apoiam a falsidade, a maldade, a injustiça. Portanto, caros irmãos e estimadas irmãs, resumindo, Islã é submissão total a Allah subhanahu wa ta'ala. Nós seguirmos o Coran da forma como o Nabi sallallahu alaihi wasallam seguiu, da forma como ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam seguiram. Isto que é Islã. Olhar para a verdade como a verdade e praticar com ela, apoiar a verdade. Não fica calado. Contribua, ainda que seja com uma palavra de apoio. E é por isso que vem no hadith do Nabi sallallahu alaihi wasallam, mas no sentido oposto, diz que é aquele que disser para seu irmão, quer dizer, a palavra mata, na língua árabe diz uqtul. Então, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: a pessoa disser só só pronunciou duas letras, não pronunciou tudo, uqtul.
e este homem for a matar, então ele também arca com os pecados. Só pronunciou 2 letras. Então, quando trata-se de verdade, justiça, obediência a Allah subhanahu wa ta'ala, nós temos que apoiar, ainda que sejam com 2 letras. Ainda que sejam com 2 letras, cada um de acordo com a sua capacidade. Cada um de acordo com a sua capacidade. Não podemos ficar indiferentes, é assunto deles. Eu não entro. Eu não entro. Ashab al-Sabt, já escutaram aquela história que Allah narrou para nós? Aqueles judeus que foram proibidos de pescar aos sábados, então colocavam a rede no sábado e tiravam no domingo, achavam que estavam a enganar Allah. Foram eles todos transformados em macacos. Aqueles que tentavam proibir, corrigir, foram questionados: por que vocês estão a corrigir, estão a bater cabeça com esses que Allah já decretou para eles a perdição? Ma'dhiratan. Qual foi a resposta? Nós teremos um pretexto diante de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah, nós pelo menos advertimos, nós proferimos 2 letras a favor do haqq. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.